Como diria o nosso saudoso, contemporâneo e sempre atual Galvão Bueno, bem, amigos, acabou. Acabou e foi bonito. Mas acabou. A participação dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Chelsea venceu o Fluminense por 2-0 na terça-feira, garantindo a sua vaga na final e eliminando o último time não europeu da competição. E vai fazer uma final europeia, ou com Paris Saint-Germain, ou com Real Madrid. Isso é papo para amanhã. Mas uma final europeia nessa Copa do Mundo já era esperado. O que não era esperado, talvez, em linhas gerais, era a forma com que as equipes brasileiras conseguiram desempenhar e, mais do que isso, o Fluminense. A palavra que eu escolho para definir a campanha do Fluminense é honra. Foi uma campanha muito honrada. O Fluminense era o patinho feio dentre os brasileiros, dentre os sul-americanos. Ninguém apontava o Fluminense, muito menos eu, hein? Me coloco nesse balaio. Ninguém apontava o Fluminense com possibilidade de ir longe, passar de umas oitavas de final, quartas de final, enfim. Mas o Fluminense fez muitos jogos interessantes, dando a vida, lutando até o fim. E eu vou dizer mais, passando o limite de qualidade, muitas vezes, de alguns jogadores. Isso se chama estratégia, e o Renato Gaúcho sai muito maior do que entrou nessa competição. Se chama também comando dentro de campo, com algumas lideranças inegociáveis. Thiago, Arias, enfim. Daqui a pouco a gente vai nos nomes aqui, mas importante citá-los agora. E também uma vontade que muitas vezes foi superior ao adversário e por isso o Fluminense chegou longe. Então é de se aplaudir. Ninguém deu nada para o Fluminense. Ninguém deu nada. O Fluminense foi buscar. O Fluminense foi buscar. Pô, Quessadinha falou muito, mas o Fluminense caiu na semifinal. Cara, olha o que o Fluminense encaixou de dinheiro. Eu já vou entrar na importância e na relevância, mas olha só o prestígio do Fluminense e o dinheiro que o Fluminense ganhou. Então, assim, cair na semifinal da forma que caiu é muito, muito relevante para um clube brasileiro e especialmente um clube que precisa de grana como o Fluminense. Vamos falar um pouquinho do jogo? Antes de mais nada, não vou aqui entrar em pormenor tático e tal, mas eu achei o seguinte, mais verdades. O Chelsea mereceu passar. O Maresca é muito bom treinador, deu para ver que ele estudou o Fluminense e maneiras de envolver o Fluminense. O Chelsea tem à sua disposição jogadores caríssimos e muito bons. Se o Maresca vai conseguir montar, nesse segundo ano de trabalho, uma equipe mais coesa que vai brigar por Premier League, eu não sei. Mas material ele tem. Pé de obra ele tem. E quando ele não gosta, porque o Chelsea pode se dar o luxo de ter 3 centroavantes e ir buscar mais um, ele vai lá e pede mais grana para ir buscar um cara de 60 milhões de euros, que em muitos clubes europeus seria o valor máximo a ser pago. No Chelsea é um dinheiro de pinga. E olha o que o cara fez. Já vamos falar mais do João aqui também. João Pedro com 2 golaços hoje. Enfim. Mas dentro do jogo, eu acho que a leitura do Chelsea foi melhor que a leitura do Fluminense e o Fluminense não conseguiu executar o que executou bem nos outros jogos. O Fluminense baixou desde o primeiro minuto muito as linhas. A ideia do Fluminense, imagino eu, era fazer a transição em velocidade, com o jogo passando bastante pelo Arias, enfim. Mas isso não aconteceu porque o meio-campo do Chelsea fez uma partida foda, me desculpem a palavra. O tal do Enzo Fernandes pode ser chato, provocador, enfim, mas joga o fino da bola. A gente acompanhou aqui em Portugal a passagem dele pelo Benfica, e aí vem a capacidade do Chelsea, né? Um clube bilionário, eu não tô falando bilhão de reais, não, tô falando de euros nas últimas 3 temporadas. Os caras vieram aqui, pagaram a multa do Enzo Fernandes no meio da temporada e levaram o cara
por 120 mais aí, milhões de euros, pô. E o Caicedo jogou bola hoje também, o que o Caicedo jogou, o Palmer também, muito bem. E o Chelsea conseguia controlar, dominar o jogo com o Fluminense cada vez mais dando passos para trás. E o Chelsea foi controlando o jogo, a posse de bola, envolvendo o Fluminense cada vez mais perto do gol. No primeiro tempo, ainda teve algum momento ali do Fluminense, depois daquela parada para tomar água, para os caras diminuírem o calor, que o Fluminense voltou bem. Voltou um pouco mais adiantado, um pouco mais querendo ter a bola e ter a bola no campo de ataque. Tanto que cria algumas oportunidades. Mas, no geral, o Chelsea foi bem melhor. O Chelsea foi bem melhor, o Chelsea controlou. O Pedro Neto fez mais uma excelente partida. Parêntese para ele, porque muita gente fala, pô, o Pedro Neto só corre. Cara, o Pedro Neto é um inferno na vida do marcador. O Guga sofreu hoje, cara. Porque ele tem muita velocidade, drible e mudança de direção. Se ele melhorasse um pouquinho na finalização, pô, excelente jogador. Tanto que ninguém tirou a vaga dele do time, né? Ninguém tira a vaga dele do time. Pois bem, no primeiro tempo, nesse envolvimento que o Chelsea foi criando e gerando algumas oportunidades, o João Pedro acertou um balaço, um golaço para fazer 1-0. E aí 1-0 você coloca uma pressão a mais no Fluminense. O Fluminense ia ter que sair para o jogo. E nesse final de primeiro tempo tem 2 lances emblemáticos que vai ficar na cabeça do torcedor do Fluminense. O Cucurella cortando a bola em cima da linha. Eu achei que o goleiro do Chelsea demorou muito para sair nesse lance, tá? Mas, enfim, acho que foi o Hércules que finalizou, o Cucurella cortou. E a penalidade na bola no braço do jogador do Chelsea, o Chalobah. Vamos lá, minha opinião sobre a penalidade. É uma regra muito complexa, sempre. Porque quando a gente acha que não vai marcar, ele marca. Quando a gente acha que vai marcar, ele não marca. Eu não acho pênalti, não gosto do pênalti, porque assim, ele tá fechando o braço. E pela regra, como o braço está em posição natural, como ele tá fechando o braço e a bola bate, não é pênalti. Mas eu já vi lances parecidos serem marcados. E se a bola não bate no braço dele, vai no Thiago Silva atrás, né? Que muito provavelmente estaria numa condição maravilhosa para fazer o gol. Então eu acho que o torcedor do Fluminense vai ficar com isso na cabeça, mas a regra diz que se o árbitro interpretar, e ele teve que inovar, que estava numa posição natural, ele tem que anular a penalidade como ele fez. No segundo tempo, quando eu achei que o Fluminense ia tomar as rédeas, especialmente desde o primeiro minuto do segundo tempo, o Fluminense não consegue fazer isso. E aí o Chelsea faz o segundo gol num contra-ataque. Quando o Fluminense faz as substituições, né, o Renato e tal, o Fluminense começa a tentar se mexer no jogo. Um contra-ataque do Chelsea e mais um golaço do João Pedro, 2-0. Depois disso, era muito difícil reverter. O Chelsea teve a chance de fazer o terceiro, acabou não fazendo, teve várias chances de fazer o terceiro. O Fluminense foi até o final tentando fazer o gol e encontrar o gol para permanecer vivo na partida, mas o jogo terminou 2-0. Vamos lá, parênteses. Falar do João Pedro. Cara, eu acho uma crueldade com o torcedor do Fluminense ser uma cria de xerém a eliminar o clube e talvez ceifar o sonho de milhares de torcedores dentro da Copa do Mundo de Clubes da forma que foi. Porque os gols do João Pedro e a presença do João Pedro, ela escancara a uma realidade que mesmo com o romantismo de brigar com os gigantes europeus e competir, tá na nossa cara, tá na nossa vida, tá na nossa porta. Os caras têm grana, os caras compram os melhores. O João Pedro surgiu no Fluminense, logo foi vendido, e o Chelsea foi lá e pagou 60 milhões de euros por ele, como se não fosse nada. Para ser opção, porque o Chelsea tem várias opções de centroavante. E não deixa de ser cruel, e a palavra é essa mesmo, é uma crueldade
ser o João Pedro, que nem estava no Chelsea quando esse Mundial de Clubes começou. A FIFA abriu uma possibilidade de integrar jogadores depois da virada do mês, o que eu acho um erro. É um erro porque você acaba beneficiando quem tem mais bala na agulha e você muda a história de um clube dependendo do que for dentro da competição. E vai o João Pedro no jogo contra o Fluminense e mete 2 golaços, cara. Foram 2 golaços. Não comemorou, óbvio, tem um carinho pela torcida do Fluminense, mas no fundo, esses 2 gols dizem muito mais do que apenas a eliminação do Fluminense e a classificação do Chelsea. Vai na raiz, né? Dói na alma do torcedor do Fluminense, eu tenho certeza. Eu tava lembrando, vocês sabem que eu sou corintiano e tal, mas quando num campeonato paulista, acho que foi em 1998, o regulamento do Campeonato Paulista permitiu que o São Paulo inscrevesse o Raí para jogar a final da competição. Aí o Raí vem lá da França, arrebenta com o Corinthians e o São Paulo é campeão. Sendo que ele não jogou em nenhum momento da competição. E como eu, naquele momento, o jovem Arthur Quesada, de 9 anos, xinguei a Federação Paulista como se não houvesse amanhã, eu acho que o torcedor do Fluminense está no direito de xingar a FIFA também nesse sentido. Pois bem, e eu acho que o João Pedro já pedindo passagem, né? Porque, assim, dos que estão lá, um Cucu é um cara que vai ser muito provavelmente negociado, também não sei se ele é centroavante ou não, acho que nem ele sabe. O Jackson, hoje ele perdeu uma chance de dar uma assistência pro Palmer que o Palmer não olhava mais na cara dele, se eu fosse o Palmer. Enfim, então eu acho que o João Pedro tem aí uma grande possibilidade, e para muita gente que estranhou a convocação do João Pedro para a seleção, pode ser um cartão de visitas, né? Eu acho que o João Pedro estava atrás de outros nomes quando foi convocado, mas a partir de agora ele está no Chelsea. Ele elimina o Fluminense e ele vai ficar mais em evidência, de repente, para o seu Carleto olhar com carinho. Parabéns ao Chelsea, parabéns ao João Pedro. Para a gente terminar aqui, eu queria falar da participação brasileira nesse Mundial de Clubes, porque tinha muita gente antes do Mundial, e aqui em Portugal também, falando que os brasileiros iam passar vergonha, que os brasileiros iriam ter um choque de realidade. E no fundo, cara, foi melhor, foi muito melhor do que a galera imaginou. O campeão da América ganhou do campeão da Champions na fase de grupos. O Flamengo voltou a colocar um inglês na roda porque fez isso contra o Chelsea. O Palmeiras chegou nas quartas de final da competição, jogou muito bem contra o Porto, por exemplo, na estreia, acabou por não vencer um europeu, mas chegou numas quartas de final da competição. O Fluminense passou do Borussia e poderia ter vencido o jogo, ganhou da Inter de Milão, ganhou dos bilionários e do dinheiro do óleo do Al Hilal e chegou numa semifinal para competir com o Chelsea. Cara, o Brasil e o futebol brasileiro entrou nessa competição de uma forma e, na minha concepção, sai de outra, sai com mais moral. Sai com mais moral e com mais dinheiro. Porque o Fluminense e o Palmeiras ganharam muito dinheiro, o Botafogo ganhou dinheiro, o Flamengo ganhou dinheiro, enfim, moral e mais dinheiro. O Fluminense, inclusive, além da grana, também conseguiu botar em evidência muitos jogadores. Agora, para negociar, se for inteligente, obviamente que vai... o mercado olha diferente para os jogadores. Para mim, o Brasil surpreendeu positivamente e, sinceramente, eu acho que esse Mundial ele abre uma porta interessante dentro do futebol brasileiro, porque eu acho que os clubes agora vão querer participar disso aí. Se a FIFA conseguir manter em 2029, e muito provavelmente pode ser que seja aqui na Espanha,
onde a cultura do futebol é muito mais forte, os ingressos vão ser vendidos, não como está acontecendo nos Estados Unidos, mas enfim. Os clubes brasileiros vão querer estar. Primeiro, pela questão financeira. Cara, mexe com o orçamento. Que o Fluminense ganhou, paga os salários anual do plantel todo. E é um clube que está com dívida, está batendo aí quase a casa de bilhão de dívida, enfim. Uma grana fantástica. E segundo, pelo prestígio, né? Quem não esteve nesse Mundial queria estar. Tava com inveja de quem estava lá. E outra parada, por um momento, algo impressionante aconteceu, que eu achei que não aconteceria. Os brasileiros se uniram para torcer para os brasileiros. Isso no futebol brasileiro é estranhíssimo. Na sociedade brasileira, com tanta divisão que tem hoje, é ainda mais estranho, mas isso aconteceu. Então, honestamente, muita gente vai chegar e vai falar: ah, vocês valorizaram demais. Ah, essa competição não vale nada para os europeus. Vai lá ver quanto o Real Madrid já ganhou. 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. Meus caros, é isso. Parabéns ao Fluminense, que chegou longe, representou, e que o Fred Caldeira possa tomar uma belíssima cerveja para esquecer, ou para lembrar de como o Fluminense foi longe na Copa do Mundo de Clubes. Tchau.